O nosso convidado de hoje é Conrado Ibner Mendes, jurista, professor doutor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e colunista do jornal Folha de São Paulo desde 2018. Conrado tem uma extensa formação acadêmica. É graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Ciência Política pela USP e doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo. Foi pesquisador convidado, Hart Fellow, na Universidade de Oxford, no Instituto Max Planck de Heidelberg, na Universidade Humboldt, no Centro de Ciências Sociais de Berlim e Hauser Research Scholar da Universidade de Nova York. Ibner escreveu vários livros e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2007, com a obra Controle de Constitucionalidade e Democracia. Cunhou um termo novo no livro O Discreto Charme da Magistocracia, publicado em 2023. E ele vai explicar aqui pra gente o que é que significa essa palavra, magistocracia, e quais são as implicações disso. Conrado dedicou a vida a pesquisar temas como a separação de poderes, controles de constitucionalidade, jurisprudência constitucional e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Uma das questões, entre tantas outras, sobre as quais Conrado se debruça, é como equilibrar democracia e poder judiciário. Sobre ser crítico ao STF, que foi o guardião da democracia no Brasil em época recente, ele responde, abre aspas, o crítico é um otimista porque a crítica é um exercício para defender as instituições, não para miná-las, fecha aspas. Fica aí, que a conversa aqui vai ser boa. É um prazer enorme estar de volta aqui ao nosso programa de entrevistas e voltando logo esse ano de 2026 com um convidado tão especial, tão importante para a reflexão jurídica, filosófica e política brasileira, que é o professor Conrado Ibner Mendes. Chico, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pois é, eu já conheci há mais tempo, lendo seus artigos, principalmente na Folha de São Paulo, né? E vendo polêmicas, de volta e meia, surgem a partir de posições que o senhor tem como professor e como articulista, né? Como é que o senhor acha que está a situação do Brasil hoje? Todo mundo fala, né? Costuma-se falar, nós estamos dependendo muito, a democracia está dependendo muito do judiciário. É assim que está acontecendo? Bom, a democracia sempre precisou e precisa do judiciário no seu papel institucional mais elementar, né? De ser uma instituição que consegue pôr em prática o Estado de Direito, o Estado do governo das leis. Uma Corte Superior, uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional em especial, faz uma função mais qualificada do que simplesmente aplicar a lei, que já é uma função e tanto, mas que é de fazer o controle de constitucionalidade, garantir que mesmo os poderes majoritários, mesmo os poderes eleitos, legitimamente eleitos, se submetam à Constituição. Portanto, é nesse lugar do Poder Judiciário em que os conflitos mais dramáticos e mais robustos da democracia se encontram. Portanto, uma corte desse porte tem uma grande responsabilidade, mas você perguntou como é que a gente está nesse momento, né? E em especial como a gente está do ponto de vista do nosso poder judiciário e das nossas cortes superiores em Ou seja, a permanência de uma situação democrática no país, né, de um regime democrático, a permanência disso depende diretamente de decisões do STF? Depende de um tribunal corajoso que saiba intervir quando fenômenos profundamente antijurídicos, contrários à lei e à Constituição, acontecem. Uma corte ela
numa situação pacificada na política, naturalmente tem menos trabalho. Só que a situação pacificada na política é uma situação muito irreal nos tempos que nós vivemos. Então, numa sociedade tão plural, tão conflituosa, tão cheia de conflitos, desigualdade com tanta violência, é natural que essa corte tenha, de fato, que ser um alicerce da democracia. E que a gente não confunda e não reduza a democracia simplesmente a um voto que elege o seu representante, esse representante, num órgão representativo majoritário, decide o que quiser. Esse órgão não é sozinho a democracia. A democracia é esse sistema complexo, interativo, que tem atores muito diversos, aqueles eleitos pelo voto, aqueles alçados àquela posição por sua reputação, por suas relações, por sua capacidade, por sua competência intelectual e trajetória, e com funções diferentes. É nesse equilíbrio que a democracia vai navegando. Então, uma das confusões e reducionismos mais perigosos sobre democracia é achar que a voz do povo é necessariamente, em qualquer circunstância, incondicionalmente aquela que sai de um órgão eleito. É também, mas não deixa de ser também a voz desenvolvida argumentativamente, gradualmente, num tribunal que tenta interpretar a Constituição. Mas não significa que tudo que sai de um tribunal é de boa qualidade. A gente depende não só da existência dessas instituições, a gente depende das pessoas que operam dentro dessas instituições. E acho que é aí que a gente começa uma conversa que hoje está no ápice de uma crise de imagem, por assim dizer, uma crise de legitimidade, não sem razão, não é uma crise injusta. Mas nada do que está acontecendo hoje, isso é importante dizer também, nada do que está acontecendo hoje é novo. O escândalo do momento, que sai do maior escândalo financeiro de últimos muitos anos, caso Master, conectado ao caso Master, né? Então, o caso Master deu dimensões muito superlativas a coisas que já vinham acontecendo, que a gente já vinha observando, que a gente já vinha comentando, e que a profissão jurídica aceitou que aquilo era normal. E quando eu falo profissão jurídica, eu falo no sentido geral mesmo. Não é só uma crise de ética do judiciário, é uma crise de ética das profissões jurídicas, porque não há crise de ética judicial sem crise de ética advocatícia e das outras profissões jurídicas. Agora, eu quero aprofundar essa discussão, mas antes, né, vejo que você fala com tanto interesse por esse assunto, né? Como é que nasceu esse jurista em você, esse crítico das instituições, esse observador? De onde vem isso? Você é filho de jurista, de uma família, de uma tradição? Você foi fazer direito porque era apaixonado para ser? Não, não fui fazer direito porque eu era apaixonado. Eu, com 18 anos, escolhi direito por exclusão. Minha única conexão com o mundo do direito, já não era pouco, mas era pelo meu pai, que não era advogado, mas era um perito judicial que interagia demais com a justiça, tinha muitas relações com juízes, então, mas era uma visão à distância, assim, não convivia muito com esse trabalho do meu pai, mas sabia o que ele fazia, eventualmente cruzava. Mas acho que a razão de fazer direito nem foi essa, apesar de eu ter mais ou menos tido o sabor do que era o judiciário naquela época. Eu fui fazer direito porque, na incerteza, eu acabei optando por uma profissão que era muito versátil e, naquele momento, falar, bom, e ainda oferece alguma segurança financeira, vamos ver o que vai dar. Tem várias coisas para você fazer, né? Você pode ser advogado, promotor, exato. Pode, né? E aí... Pode ser até policial, Polícia Federal, pode ser... Infinitas possibilidades, e mesmo fora do direito, porque o advogado ali, com o seu diploma, pode fazer coisas até mais distantes. Mas o fato é que eu passei a ter um interesse, despertou uma vocação acadêmica ao longo da graduação. Fui fazer iniciação científica em Direito Público, enquanto estava todo mundo dos meus colegas estagiando, fazendo aqueles estágios cansativos, eu estava lá fazendo minha pesquisa, estava participando de grupos de estudo. Aí, enquanto eles já estavam virando advogados, etc., fui fazer meu mestrado e doutorado em ciência política. Então, alguns professores em particular me influenciaram também nesse caminho. E aí
fui fazer um doutorado e passei quase 7 anos fora do Brasil, entre doutorado e pós-doutorado, e passei, ao longo desse processo, a me interessar por escrever uns textos avulsos em jornal, né? Mas já apaixonado pela questão do direito, né? Pela questão do direito e pela questão do lugar de uma Corte Constitucional na democracia. Constitucional. De uma Corte Constitucional em particular, do Judiciário também. O Judiciário brasileiro eu passei a observar sobre múltiplos aspectos, mas o tema específico da minha tese de mestrado, doutorado em ciência política e também no direito, né, foram 3 livros, mas discutindo um tema comum, sob diferentes perspectivas, mas foi um processo de 10 anos, olhando só para isso, pensando só sobre isso, discutindo. E eu tinha muito interesse, eu sempre fui um leitor de jornal também. E eu ali, adolescente, lia colunistas, os mais diversos, e me fascinava aquele tipo de participação no debate público. Aquilo me despertou também interesse intelectual, não foi lendo grandes livros necessariamente, mas aquele debate público me interessava. E aí, ao longo desse processo, eu ganhei um pouco de confiança e até que eu mandei meu primeiro texto para publicar na seção lá aberto a textos externos da Folha, o Tendências e Debates. O primeiro texto que eu publiquei foi em 2009, sobre a TV Justiça. E eu desconfiava que a TV Justiça, que ainda era moça naquele momento, ela vendia uma imagem de transparência da justiça, mas no fundo entregava populismo judicial. E na verdade, a transparência que se pede de um tribunal não é a transparência da TV, é a transparência da argumentação de uma decisão. E aquela transparência o tribunal não estava entregando. O tribunal entregava e continua a entregar muito obscurantismo argumentativo. A gente pede clareza decisória. O STF vai lá, põe uma câmera na sala do plenário, mas continua a não nos entregar uma decisão minimamente inteligível, coerente, com decisões passadas e com cada voto entre si, um esforço Vai criando coletivo. super-heróis, né? Vai criando... Estou falando super-heróis, claro. Vai criando figuras públicas, né, que estão preocupados em ter popularidade individual. Os super-heróis também existem, mas nessa fase ainda nem era essa questão, né? Super-heróis são figuras mais recentes. Pois é. Desse heroísmo individual. E o heroísmo judicial não é esse heroísmo que a gente tem visto. O heroísmo judicial é a discrição, é a contenção no sentido da sua conduta pública. Mas não é a contenção, pelo contrário, é a coragem naquilo que decide. Porque, afinal, o judiciário não serve só para atender os pobres e vulneráveis, né? O judiciário, essa é uma função difícil também por outras razões, mas a função mais difícil politicamente para um tribunal é enfrentar as grandes estruturas de poder. E para lidar com isso, você precisa ter muita autoridade. Não porque o texto da lei diz que você tem autoridade, mas porque você goza de respeito. E porque o teu passado, não só reputacional, mas a sua tradição, a sua reflexão jurídica te qualifica para tanto. É assim que se constrói o respeito à autoridade judicial. Mas na prática, que a gente tem visto, grosso modo, né, é uma proximidade grande, né, de autoridades do judiciário, eu não falo nem só do STF, em geral, né, dessa elite econômica do país. Sim. Do poder econômico dominante. Sim. Muito mais do que da grande massa de brasileiros desprovidos de bens, né? E dos milhares e milhares que estão aí mofando sem amparo legal nenhum nos presídios, né? Sim, sim. Aí o cara que já é mais ou menos, ou que é rico, esse já tem privilégios, né? Tem Sim. prisão domiciliar, tem, Sim. né, deslocamento de helicóptero. Sim. Ele tem, além de tudo isso, se ele for condenado, ele vai ter lá um tratamento prisional melhor, ele vai ter uma execução da pena com tanta dedicação da advocacia para ir abrandando, e prisão domiciliar, etc. Mas antes de tudo isso, ele tem o maior privilégio de todos no Estado de Direito, que é a melhor advocacia que o dinheiro pode pagar.
E a melhor advocacia que o dinheiro pode pagar sabe muito bem como postergar e explorar ao máximo o emaranhado do sistema recursal brasileiro. São as chicanas, né? São as chicanas. As chicanas escondidas por trás daquilo que se grita ser prerrogativas do advogado, direito de defesa, devido processo legal, etc. Que são valores fundamentais para a democracia. Mas devia ser para todos, né, professor? Mas devia ser para todos. Então, quando chega no STF, a gente pergunta qual que é o significado do F. É o Supremo Tribunal dos fortes ou dos fracos? E, de fato, se você põe uma lupa no que o STF tem decidido nos últimos 20 anos, você enche os dedos de uma mão com decisões importantes sobre direitos fundamentais que, de fato, atendem interesses de grupos vulneráveis. E sobre essas meia dúzia de decisões, eu estou sendo um pouco exagerado, tem mais decisões, mas sobre essas decisões, a gente deve aplaudir. Só que por trás dessas decisões, das quais o STF se orgulha e as quais ele usa para se autoelogiar, tem uma imensidão, tem um oceano de chicanas, de obstruções, de postergações, de necessidade de enfrentar grandes interesses que o STF não tem coragem de enfrentar, ou é coragem, ou é falta de interesse mesmo, ou é muita proximidade com aqueles que estão interessados exatamente na não decisão. Eu tenho uma ação sendo julgada numa instância do judiciário, né? Eu tenho um advogado que está me defendendo. Aí o juiz que vai decidir, né, nesse processo, nesse caso, ele de repente descobre que ele está participando de festa e voando em jatinho com o advogado da outra parte, sim, com a qual eu estou em litígio. Sim. Como é que eu vou confiar na decisão dele? Bom, ele pode ser absolutamente isento, mas não basta isso, né? Você vai desconfiar. Eu vou falar, não, eu vou me sentir desamparado. Claro. O cara é amigo, claro, do advogado do outro lado. Claro. Né? Ele viaja com ele viaja num Claro. avião que é do outro. Eu estou perdido, eu tenho que achar outro. Eu não posso escolher quem vai me julgar. Mas o que caiu para mim foi esse, e aí? Claro, claro. É isso. O judiciário, em geral, isso se traduz na ética e na conduta de cada juiz individualmente, precisa construir confiança. E há várias regras para você obter essa confiança. Mesmo que interiormente você seja um mau caráter, um juiz que, mesmo sendo mau caráter, segue essas regras de discrição, ele dá uma pequena contribuição para o judiciário, que é, pelo menos, eu não tenho na tua aparência razões para desconfiar de você. Claro que o ideal é ter um juiz bom caráter, um juiz imparcial na sua forma de formar o seu juízo, não só na sua imagem. Mas essa imagem também é importante, essas duas coisas se complementam. E quando um juiz deixa de ver problema nesse convívio íntimo, amistoso, festivo, regado a luxo, você percebe que tem alguma coisa a mais acontecendo. E quando eu comecei dizendo que não há nada novo no que diz respeito das condutas judiciais, no caso Master, o que é novo é a imensidão das cifras e as evidências e o quão autoexplicativo é você ter um ministro que é relator do caso e que estava no jatinho do advogado de quem você... Aquilo foi muito autoexplicativo. A gente nunca teve uma situação tão autoexplicativa. Mas já era evidente que esses encontros que acontecem toda semana em Brasília ou em outras cidades do mundo e que uma vez por ano tem a apoteose disso, que é o encontro de Lisboa, para onde vai centenas de advogados, dezenas de autoridades públicas, as maiores autoridades públicas do país, presidente da Câmara, presidente do Senado, vários ministros de governo, vários governadores. E o povo da grana. E o povo da grana. E os banqueiros, os empresários, a Faria Lima. Que não só vão, mas patrocinam. Pagam isso. Pagam tudo. E aí esses mesmos patrocinadores estão sendo julgados
ou mesmo que não estejam sendo, eles estão sendo julgados, mas mesmo que não estivessem sendo julgados, eles poderão ser julgados a qualquer momento. Portanto, o conflito de interesse não surge só pelo fato dele estar com um caso lá, poderá surgir por um caso potencial no futuro. Então, isso é muito errado, Chico. Isso é muito errado e a gente observa e fala isso há muitos anos. E a gente baixou a cabeça, a profissão jurídica baixou a cabeça por essa incapacidade de confrontar a antiética judicial, e nesse sentido sendo cúmplice. A gente baixou a cabeça para essa prática que é meio elementar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo democrático, em funcional, qualquer situação de sociedade, qualquer tipo de sociedade, é estranho. Sim, em qualquer tipo de sociedade. Então essas práticas foram sendo normalizadas. Há certos atores específicos que foram muito perniciosos em impor essas práticas, em normalizar essas práticas, não é? Então a gente também precisa dar nome aos bois, para além de olhar para algo que é estrutural, mas é também dependente de movimentos de meia dúzia de agentes que individualmente fizeram diferença na degradação dos hábitos e costumes. Então, é importante mostrar que a gente não está falando aqui de bom gosto, de etiqueta ou de queremos pessoas de bom caráter. A gente quer uma justiça com autoridade e que tenha responsabilidade com o poder que exerce. E que tem um enorme poder, né, mas que não é recomendável que use esse poder para interesse próprio, né? Sim. E sim. que saiba que há uma austeridade necessária no exercício da função, né? Ali não é lugar de se ficar rico. Sim. Você tem poder, então vamos saber moderar isso. E como você disse, esse é um lugar em que, mesmo que esses juízes ou ministros não estivessem, quando decidem, favorecendo os patrocinadores, os amigos, etc., mesmo que não estivessem, a gente vê que estão favorecendo, né? Mas mesmo que não estivessem, já estava errado. Já estava errado porque isso prejudica a imagem, a confiança e a legitimidade dessa instituição. Então, eu não preciso provar, nem eu nem você precisamos provar, que o patrocinador do evento X e do jatinho, e da hospedagem, e da viagem, etc., no final das contas, aquele juiz que recebeu tudo isso favoreceu esse patrocinador. Não preciso provar isso. Ainda que eu possa olhar e é isso que identificar alguns casos. E aí, sobre isso, o juiz sempre poderá dizer, não, mas aqui não é que eu estou favorecendo, eu estou aplicando a lei e a Constituição. E como a gente não tem como provar que dentro da consciência dele, ele decidiu a favor ou contra por causa daquele patrocínio, esse nexo de causalidade sempre será impossível de provar. Mas a gente não precisa provar. A gente só precisa observar que eles estão juntos, convivendo, sem respeitar o mínimo tipo de decoro, de separação dessa relação. Então, os juízes se esbaldam nessas práticas de bajulação. Que bajulação não é só bajulação, isso é profundamente bem remunerado no mercado. O advogado que se deixa fotografar, ou que busca a fotografia com o ministro, ou mais do que simplesmente a fotografia, aquele que oferece um jantar na sua casa, obviamente que ele divulga essa informação, obviamente que ele ostenta essa informação e obviamente que ele cobra por esse dado, que pode ou não resultar numa melhor decisão para o seu cliente, mas isso vai ser bem remunerado pelos seus honorários. Muitas vezes é que eu estou tomando cuidado com as minhas falas, muitas vezes é. E obviamente que é impossível não ser. Você é muito atacado por essas posições, né? Porque isso é uma posição muito, eu acho até, parece ter muito solitária sua nessa argumentação, nessa discussão com aquilo que você chama de magistocracia, que eu quero falar de mas, desculpe, eu te interrompo. Eu acho que críticas ao judiciário existem há muito tempo. O que é um fenômeno mais recente é uma crítica vindo de dentro da comunidade jurídica. Mas é verdade que ela ainda é muito pouco numerosa, né? Não é muita gente que faz por aquilo que a gente já conversou, que é uma profissão que, por também estar emaranhada na prática jurídica, e a prática jurídica envolve relações com juízes e ministros e as instituições, a construção de boas relações é necessária para o seu sucesso profissional privado.
Por isso é importante ter acadêmicos de direito com independência em relação a isso. Se você é advogado, é difícil você ter essa independência. Ou então você vai ter essa independência, mas a tua advocacia vai ser muito prejudicada, né? Isso é um sinal de uma profissão e de uma sociedade autoritária? Claro que é. Porém, na profissão, é assim que funciona. Estou falando isso porque eu tenho boas estruturas institucionais de autonomia e proteção dentro da universidade pública. Essa universidade me dá um anteparo para fazer a crítica. E há outros professores de direito também com esse anteparo para fazer a crítica que têm feito um bom trabalho. Eu de fato, eu me exponho semanalmente numa coluna de jornal, que é um jornal de grande circulação. Uhum. Então, de fato, isso me expõe e nesse sentido, é meio singular esse lugar que eu publico toda semana. E o fato é que os bajuladores também têm seu aparato de contra-ataque. Contra-ataque é uma palavra ideal porque eu não estou atacando, né? Quem critica não está atacando, mas de lá vem contra-ataque. Esse contra-ataque pode ser pesado. De ataque às suas posições. Pode ser pesado. É o contra-ataque da bajulação terceirizado, porque às vezes é uma espécie de prestação de serviço, né, de defesa de ministros que se consideram atingidos ou incomodados ou que sentem seus interesses um pouco iluminados ali e não querem que esse debate... Inatingíveis, né? Pois é. Então, é uma cultura de parte da profissão jurídica que é bastante autoritária. Tem a bajulação, tem a servidão das profissões que dependem e tem aqueles detentores de poder que recebem o que em troca? Recebem recursos, recebem luxo, recebem a possibilidade de que seus filhos advoguem nos tribunais e se enriqueçam, né? Esses ministros de cortes superiores não precisam de penduricalhos. Não. Porque eles têm outras vias para se enriquecer. Tem um jovem filho de ministro agora, não sei se é verdade, mas o que foi divulgado é que tem contrato com 25 anos de 18 milhões de reais. Quer dizer, isso Sim, ele está iniciando a carreira, ele é recém-formado. Ele é filho do ministro Nunes Marques, eu não vou esconder o nome, né? E esse está em início de carreira, tem outros... Imagina alguém no início de carreira, o mesmo, né, no auge da carreira, 18 milhões é um valor. Né? Sim, exato. No auge da carreira, um advogado que ganha 18 milhões, você precisa estar numa elite da advocacia. Agora, imagina se essa causa que está sendo defendida, né, se esse cliente está com algum processo exatamente dentro do Supremo. Claro, claro. Por que é interessante para uma pessoa que está numa causa difícil no tribunal contratar um advogado recém-formado de 20 e poucos anos, que mal tem experiência na advocacia, mas que tem a sorte de ser filho de ministro, e não contratar o melhor escritório do Brasil? Hoje em dia, vale mais a pena contratar o menino. Sim, que vai ter um caminho, caso necessário, né? Sim. Direto aquilo lá. Mas aí você usou um termo, né, no seu livro, o discreto charme da magistocracia, né? Está dentro desse conceito. Sim. Bom, isso me remete primeiro ao filme do Buñuel, né? Sim. O discreto charme da burguesia, lá dos anos 60, 70, Sim. né? Sim. Que falava exatamente nessa hipocrisia. Sim. É um filme, você deve ter assistido, certamente. Sim, né? sim. Por que você foi buscar essa referência de Buñuel? Né? O discreto charme da burguesia primeiro, né? Eu já assisti esse filme algumas vezes, em diferentes momentos. Assim, um filme de coisas... Eu me lembro de uma cena patética, né? Que os ricos se reúnem diante de uma mesa, né? Você acha que vai ter o jantar? Não. Estão todos sentados em vaso sanitário. É o que eles usam quando reúnem. É um filme surrealista. E aí, surrealista. Aí o sujeito pega, é servida a comida, com licença que eu vou comer. Aí ele vai para um ambiente fechado, como se fosse um banheiro, e lá ele come escondido. Quer dizer, é a inversão completa de... É um grupo da burguesia misturado com militares e com o poder clerical, etc. Reuniões, jantam. E eles estão permanentemente indo jantar, mas esse jantar nunca acontece e mostra essa violência nas entrelinhas, esse autoritarismo, essa hipocrisia.
Então, por que essa escolha? O disquete-chave da burguesia para o disquete-chave da magistocracia. Acabou servindo como uma boa metáfora para a descrição do que eu estou chamando de magistocracia. Magistocracia é poderia chamar a burguesia da justiça, mas não é com burguesia que eu estou construindo esse neologismo. Magistocracia é uma combinação de magistrados, entendido não só como juízes, mas como as profissões que estão magistrados com aristocracia. Com aristocracia. Então, esse é o neologismo, mas como é que eu quis preencher essa palavra com algum tipo de conteúdo, que tipo de conceito está por trás disso? Magistocracia é uma fração do Poder Judiciário e das outras instituições dentro do sistema de justiça, e eu falo uma fração porque eu já fui acusado de fazer uma generalização, como se todos os juízes fossem magistocratas. Eu nunca fiz isso, sempre tive o cuidado de dizer que magistocracia é uma fração, mas é uma fração muito relevante do sistema de justiça. É a fração que governa. Que tem poder. E que tem poder, e que está nas cúpulas, e que define a agenda, e que influencia e controla os que estão embaixo. Então não é qualquer fração, é uma fração poderosa. E esse grupo, essa mentalidade, esse ethos, contamina, claro, e vai aculturando quem entra nesse sistema, mas ela tem, eu gosto de descrevê-la com 5 categorias, assim, 5 qualidades ou atributos. Magistocracia autoritária, como a gente vinha falando. E por que eu quero dizer com autoritária? Acho que a melhor forma de resumir é que a magistocracia autoritária porque ela ainda não entrou no espírito de proteção dos direitos fundamentais da Constituição de 88. A magistocracia é coautora da maior crise humanitária normalizada no Brasil, que é o encarceramento em massa. Né? Uma das maiores populações carcerárias do mundo. Não é a magistocracia sozinha que faz isso, mas ela é a confirmação disso. E ela convive com isso como se fosse normal. Né? Como se fosse normal, enfim, e está espalhado pelo judiciário essa mentalidade de prisão como política de segurança pública. Então ela é autoritária, mas ela não é só autoritária, ela é autocrática. Autocrática tem um sentido diferente, porque ela não só é autoritária porque desrespeita direitos fundamentais, mas ela é autocrática porque ela controla de modo muito intenso a independência judicial das instâncias inferiores. Então, juízes mais arejados, que começam a aplicar a lei, interpretar a lei penal, por exemplo, né, os casos penais são mais eloquentes, que começam a interpretar a lei penal de modo a dar liberdade provisória para um criminoso que cumpre certos requisitos, as corregedorias começam a controlar, para desincentivar ou desencorajar um ministro que seja garantista, para usar um termo que ficou conhecido. Mas não é só autoritária e autocrática, ela também é autárquica. Ela é autárquica porque ela é isenta ou ela é avessa a controle. A controle externo, algum tipo de controle de prestação de contas. Mas isso não é... Aliás, agora recente, o presidente do Supremo, né? Eu estou falando na criação de um código de ética e tal. Bom, uma instância que controla o judiciário também não é possível. Porque se você tiver uma instância para controlar o judiciário, você vai ter outra para controlar aquele que está controlando o judiciário, e aí é indefinidamente. Sim, é verdade. Mas a gente precisa, e o CNJ... Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, criado em 2004 por uma emenda constitucional, é produto de uma longa luta que já estava presente na Constituinte 88 por criar algum mecanismo de controle externo do judiciário. E essa luta acabou se traduzindo de modo muito desidratado em relação às ideias originais, num conselho que, mais do que ser controle externo, é um controle centralizado no Poder Judiciário da União em relação aos tribunais locais. Isso já melhorou do ponto de vista administrativo, gerencial e das políticas do sistema de justiça. Mas continua a ser um controle interno capturado e subordinado ao STF. E isso que você acabou de dizer, Chico, é muito verdade. Ou você tem independência judicial, ou você tem alguém controlando externamente o Poder Judiciário e a Corte. Mas é necessário... Os golpistas queriam, né? O artigo 142 queria que sim, os militares fossem o poder moderador. Nesse caso seria o poder moderador. Exato, mas eu acho que existe uma distinção importante que o CNJ pratica, ainda que seja interno,
que é a distinção entre o controlar a atividade jurisdicional, que é a decisão que você toma num caso, e controlar coisas que não dizem respeito à jurisdição, dizem respeito à administração da justiça. São os recursos, onde aloca, que regras os juízes devem seguir, gerenciamento de recursos e políticas remuneratórias, conduta disciplinar de juízes e ministros, etc. Então, é necessário ter alguma permeabilidade para que a gente não converta independência judicial em soberania absoluta. Porque essa independência judicial, traduzida em soberania absoluta e traduzida em total e inquestionável autonomia financeira, tem gerado, historicamente, o descalabro financeiro desse poder também, que é, de longe, o poder judiciário mais caro do mundo. Pois é, mas nesse momento, essa crítica ela não se torna perigosa à democracia, porque o pensamento fascistóide do Brasil, dos golpistas, que acabaram encarcerados por uma ação do Supremo, né, podem se valer disso exatamente para impedir que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, volte a atuar com desenvoltura para impedir outros episódios de tentativa de golpe de Estado. Tudo é perigoso, Chico, e é difícil saber o que é mais perigoso, né? É perigoso alimentar... Viver é perigoso, dizia o Rosa, né, o Guimarães. E disse isso muitas vezes no Grande Sertão Veredas. E eu acho que o Caetano é que fala, né? Preciso estar atento e forte, né? Sim. Não temos tempo de temer a morte, tudo é divino, tudo é perigoso, mas tudo é divino e maravilhoso. Exatamente, eu não lembrava. Desculpa a minha digressão. Então, para começar essa resposta, não pode ser tratado como uma pergunta binária, né? O que é mais perigoso? É isso aqui ou aquilo ali? Eu acho que tudo isso é perigoso. É perigoso também ficar refém eternamente de um poder que fica dizendo tolere os nossos abusos, porque apesar dos nossos abusos, você depende de nós. Então é uma relação, ele tenta criar uma espécie de síndrome de Estocolmo ali, ele nos sequestra, prometendo que pode deixar que eu seguro os autoritários. Mas alguém com muita malícia... Mas eu estou sendo autoritário, né? Com muita malícia, alguém me chamou a atenção para isso. Eu estava argumentando com uma pessoa, falando, olha, é importante, porque tem que ter muito cuidado se criticar figuras do Supremo Tribunal Federal, porque elas agiram e nos livraram de uma ditadura feroz, né? Como em 64. Né? E eu falei, talvez eu nem estivesse aqui agora, né? Aí depois começamos a conversar. Bom, primeiro, o ministro Moraes e os demais foram muito corajosos, mas não fizeram mais do que a obrigação, cumpriram o que está na lei. Sim. Foram guardiões da Constituição. Sim. Não tem nada de extraordinário nisso. Ah, mas teve muita coragem em defesa da democracia. Bom, sim, em defesa do Estado Democrático de Direito, mas em defesa também dos seus interesses, inclusive corporativos. Porque se tivesse a ditadura, todos perderiam os seus negócios. Exatamente. Acho que isso está ainda mais claro. Então, o subproduto positivo dessa coisa toda é que eles, de fato, conseguiram segurar a bomba. E precisam estar prontos para segurar de novo. Como efeito colateral, protegeram a democracia. Mas é verdade também que estavam defendendo a si próprios, a instituição da qual participam, e, vamos dizer, né, Chico, os seus próprios negócios. Os negócios, né? Sua banca de Então, não é fácil responder essa sua pergunta, e eu lido com ela há muitos anos, né? Desde ali de 2018, 2019, que começou essa conversa de cuidado. Não foi 2022. Você se sente um tanto Dom Quixote e La Mancha, sozinho nessa briga? Tem gente da sua área que está bancando essa discussão com você. Vamos juntos. Na verdade, tem gente da minha área que me apoia. E eu ouço muito gente falar de, puxa, que importante isso que você está dizendo, eu não posso dizer. Você lavou minha alma, mas pena que eu não tenho condições de dizer. E isso é muito revelador do que é a profissão. Um jurista, um pensador, um professor da universidade, talvez como, né, o seu brilhantismo fosse dono de um escritório de advocacia, talvez você não pudesse atuar assim. Não poderia. Com um escritório de advocacia, não poderia. Mas, de novo, isso mostra
o que é essa profissão. E então eu me sinto, não me sinto sozinho aqui. Eu sim me sinto mais exposto por escrever num lugar de muita projeção. E, de alguma forma, o meu estilo de escrita mais direto, mais duro, tento, às vezes, usar um pouco de sarcasmo, etc., pode ser um pouco mais provocativo. Não é uma linguagem que jurista gosta de usar. Uhum. Então, isso também tem um efeito. Já vi reclamações. Não, ele tem até razão, mas o tom que ele fala, né, o modo que ele aborda as coisas é muito agressivo. Né? Isso. Então, tem uma questão de estilo que às vezes incomoda também. Mas Chico, só para não perder o fio da meada, você perguntou se é perigoso dar punição nesse momento, e a mesma pergunta se fez em 2018 e se fez desde então. E desde 2018 eu tenho tentado adotar a seguinte resposta para essa pergunta que eu levo muito a sério, que é, deixar de criticar uma instituição profundamente problemática não é uma boa solução. E não é uma boa solução porque essa instituição não vai ser... Eu estou tentando contribuir para que ela se aperfeiçoe, porque do jeito que vai, ela não vai salvar a democracia jamais. E, de novo, Chico, vamos parar de construir uma interpretação muito hiperbólica do papel que o STF teve em 2023. É quase um desrespeito a milhares de pessoas que estavam lutando por isso. O STF não estava sozinho a lutar pela democracia. Sim, aqueles ministros estavam sentados no Superior Tribunal e tinham um caso na mesa. Foram corajosos. E as mesas foram jogadas lá fora. As mesas foram jogadas. Mas assim, a cultura do autoelogio no Poder Judiciário, vamos parar de alimentar isso. Eles se adoram. Até essa questão, né? É claro que no mundo inteiro existe isso, mas você vê que é diferente. Você pega uma figura, né, de projeção no Poder Executivo ou no Legislativo, né, eles se apresentam como qualquer um de nós, né, com roupas normais. O Judiciário já vem uma toga, já vem todo um sacerdócio, né? Eu sou o intermediário entre a vontade lá de cima, divino, e o povo. É um lugar muito defensivo. Assim, a linguagem. É um ethos que se faz por meio do autoelogio, da autocelebração e com muito pouca autocrítica. Isso não é bom para uma instituição madura. Então, foi um acidente histórico que a gente teve muita sorte que o STF conseguiu fazer isso. Pela primeira vez na história do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, contingências históricas muito particulares. Primeiro ter Alexandre de Moraes com aquela criatividade, aquele arrojo e aquela coragem. Não tenho o que dizer. Ameaçados de todos os lados. Né? Podemos discutir um monte de coisas. Ameaçados por um fascistoide bolsonarista e, ao mesmo tempo, ameaçado, né, pelo império dos Estados Unidos, atiçado por Eduardo Por esse ângulo, isso que ele fez, de fato é uma façanha. E não é qualquer pessoa daquele tribunal que faria o que ele fez. Não, nós sabíamos que outros ministros ali não tomariam essa E não é só um elemento de coragem, é um elemento de perspicácia ali, de condução. Ele é um cara que entende de polícia. E ele sabe lidar... Por isso nós não deixamos jamais de respeitar o ministro Alexandre de Moraes. Respeitá-lo e agradecer por ele ter sido, né, por ele ter cumprido a obrigação. Fiel ao dever dele. Sem deixar, ao dever dele. Exatamente. Agora, né, daí você falar, não, então tudo que ele está fazendo está certo, também não é assim, né? Não, claro que não. E aí, terminando, o que eu tenho buscado fazer em primeiro lugar, deixar claro que eu critico ministros, mas eu critico ministros em defesa do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu faço uma distinção entre defender a instituição e criticar conduta de ministros que, por sua vez, atacam a própria instituição por essa conduta. Né? Claro. Em segundo lugar, deixar sempre claro que, ao defender o STF, eu deixo muito claro contra quem eu estou falando. Que não é só contra a conduta de ministro. E que já te custou caro também, né? Sim. Porque já veio ameaça de todos. Ou seja, dando nome aos bois, é óbvio que eu falei muito de bolsonarismo. O bolsonarismo quer fechar o STF. E há muitas formas de fechar o STF.
Uma das formas de fechar o STF é deixar os ministros sendo promíscuos, que eles acabam com a autoridade do STF. É possível fechar o STF sem efetivamente fechar o STF. Basta que o STF se torne uma instituição irrelevante e sem autoridade. No momento que o STF... Desrespeitada pela sociedade. Desrespeitada pela sociedade e tão desmoralizada que passa a ser pouco custoso as outras instituições desobedecerem o STF. Esse é o limite. Você não precisa fechar a porta do STF. O Bolsonaro fazia lá no começo, né? O STF é o Ministro Alexandre, faça isso, você não tem coragem, você não é macho para isso. Bolsonaro foi longe a esse ponto. Ele também entendeu que em algum momento ele pode testar desobedecer o STF. Um tribunal desgastado, desmoralizado, passa a deixar barato a desobediência às suas ordens. E esse é o ponto. O fechar o STF não é o soldado e o cabo. O soldado e o cabo é uma imagem da ditadura militar. Você vai lá e fecha a porta. Fechar o STF pode ser feito de maneira muito mais sutis. É deixar ele ficar desmoralizado perante a sociedade. É deixar ele ficar irrelevante. E se o STF está capturado pelo poder político e econômico, ele vai sendo fechado. Se determinadas empresas do gangsterismo empresarial brasileiro, que é uma parcela bem conhecida. E internacional. Se você dá as mãos para ele, obviamente que esse gangsterismo não vai ter medo do STF. Não é que ele precisa desobedecer ao STF. O STF sequer dá ordens que o desagradem, porque ele já consegue capturar o STF antes. Eu tenho medo disso. Isso também é acabar com a democracia. Isso também é acabar com a soberania do povo, com projetos e políticas públicas emancipatórias, etc. Então, é um pouco esse esforço de deixar claro quais são seus adversários, contra quem você está argumentando, e deixar claro que é distinto criticar a conduta de ministro e criticar a instituição do STF. Mas só para terminar assim, de magistocracia, Chico, antes que eu perca, tinha duas outras coisas que eu queria falar de magistocracia. Ela não só é autoritária, autárquica e autocrática, mas ela é rentista e dinástica. Ela é rentista porque ela busca múltiplos mecanismos ilegais para multiplicar a sua renda. E ela gasta boa parte do seu tempo em lutas corporativas para aumentar a sua renda e criação de penduricalhos. E, por fim, ela é dinástica porque ela gosta da família e gosta de instrumentalizar seu poder para beneficiar a família. O caso dos advogados parentes, com livre acesso aos tribunais e que vendem... Esposa, filho... E que vendem seu parentesco, remunerado em honorário. Mesmo que não anuncie isso, né? Mas o cliente fala, bom, aquilo ali é um bom negócio, porque é parente do ministro, então... Claro. Eu tenho escutado, eu converso muito com advogados, amigos, etc., e de fato tem algo muito novo na degradação do ambiente advocatício e jurídico de Brasília nos últimos 10 anos. Sempre teve questões, sempre teve problemas, nada nunca foi perfeito. Mas nos últimos 10 anos a coisa se agravou, que é as portas dos tribunais passaram a ficar mais fechadas. Você precisa pagar por certas portas ou por certas chaves de abertura dessas portas. Você passou a precisar pagar pedágio. E esse pedágio é traduzido em duas formas. Um é esse dos escritórios de parentes, de esposas, de filhos, de genros e etc. É todo um ecossistema de escritórios que não vendem conhecimento jurídico, vendem as chaves das portas dos tribunais. E fazem parcerias com os grandes escritórios do país, eventualmente, para conseguir uma abertura da porta do gabinete, etc. E é uma coisa de valores estratosféricos, né? Sim. A gente viu no caso Master, coisa de 150, 200 milhões de reais. Sim. Né? Sim. O caso Master extrapolou nas cifras, e isso é indicador de outras coisas também, né? Do quanto esse dinheiro... Mas será que já não houve outros que a gente nem ficou sabendo? Né? Pode ser, mas o caso Master, de fato, suscita hipóteses de... Putz, não é possível senão ter muito dinheiro por mecanismos de lavagem do crime organizado, etc. Né? As cifras são muito altas. Se oferecer 180 milhões para um advogado, sem produto, você gastou quase 600 milhões de reais só com um escritório de advocacia. Né? Teve ali os 4 ou 5 escritórios, um ganhou 40, outro ganhou 80, etc., mas depois ficou tudo picadinho. O Banco Master saiu comprando jornalistas, saiu comprando advogados, saiu comprando relações de todo lado. Né? Então, essa é uma via, ser parente. A outra via, que não tem a vantagem do parentesco, é a via que explora o lobby.
Aí você precisa ter uma mansão em Brasília, você não precisa ter uma biblioteca, você não precisa exibir conteúdo jurídico, você não precisa de nada. Você precisa ter uma mansão em Brasília, você precisa fazer eventos, você precisa patrocinar, você precisa bajular, etc. Então, alguns advogados, sem parentesco, conseguem romper essa barreira porque se dedicam a isso, não à reflexão jurídica. Pois é. Nós tivemos também, está falando do caso Master, basta lembrar também o episódio do TFR4, né? E da famosa, nunca vista festa da cueca, denunciada, né, pelo Tony Garcia, né? Que trabalhou para o então juiz Sérgio Moro como dedo duro, investigador e tal. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Sim, e é muito bom para um bandido, né, ter uma toga na mão. Essa que eu puxo, seja do tribunal mais local, do tribunal superior. Sim. Agora, é preciso que o ministro Fachin veio com essa proposta, que parece que não cola muito, de um código de ética. Mas há outras coisas, e aí vai sua experiência na questão do direito comparado, né? Há outras coisas em outros países que podem funcionar, outras experiências que podem ser tentadas. Né? Por exemplo, aqui existe a questão da decisão monocrática, que já diminuiu um pouco, mas que dava poderes absurdos a um juiz, que poderia, inclusive, decidir errado e segurar isso. Ou o juiz o ministro do Supremo, que pede vista e passa 3, 4 anos sentado em cima do processo. 12 anos, 15 anos. Já tem casos, houve casos assim. E depois se aposenta ou sai e larga aquilo lá, né? Sim. Sem solução. Sim. Então a gente tem isso, tem as decisões monocráticas, tem essa falta da questão realmente da decisão colegiada, até porque há um acúmulo de casos a serem julgados, né? O tribunal, ao mesmo tempo, ele é constitucional, mas ele é também um tribunal penal, ele trabalha com uma infinidade, milhões de temas e assuntos. Que não existe isso em outros países, né? Sim, sim. Pois é, acho que até isso aqui... é possível mudar? Até aqui a gente está fazendo diagnóstico. O diagnóstico é, de fato, duro e preocupante. Para que a gente não caia em desesperança, é importante, primeiro, imaginar que tribunal a gente pode ter e como aperfeiçoar esse tribunal. E para aperfeiçoar esse tribunal, a gente precisa pensar nessa arquitetura. O que a gente pode reformar que tem capacidade de melhorar? A sociedade não pode escolher ou arranjar um grupo, né, de pessoas de notório saber jurídico e de compromissos verdadeiros com o país para estudar alternativas a isso, encaminhar ao Legislativo para definir melhor funções do Supremo. Pode, tem muita coisa para ser aperfeiçoada. Inclusive, é importante imaginar como que esses ministros precisam ser constrangidos a mudar sua postura, porque mudança na arquitetura e mudança em regras no papel podem perfeitamente não funcionar. Não tem bala de prata que sozinha resolva o problema que é muito grande do Supremo. E quando a gente fala de Supremo, obviamente que a gente está falando do Supremo e não está considerando que o Supremo é o único problema do país. Tem muitos outros problemas graves no país e o Supremo não é necessariamente o mais grave, mas é um dos mais graves. Não vamos subestimar o tamanho desse problema e o tamanho do perigo que esse tipo de tribunal representa para nós hoje, ainda que a gente possa reconhecer do papel que cumpriu em condenar por tentativa de golpe de Estado, né? A gente não precisa ficar louvando o Supremo por ter cumprido o seu papel, com coragem e competência, mas não fez mais do que obrigação. Se é juiz constitucional, ele precisa estar preparado para isso, não para ficar decidindo... E sem ter sucesso, né, nessa defesa, sem ter o sucesso que o Supremo obteve, durante a ditadura, várias pessoas ilustres, importantes, relevantes para a sociedade, perderam a vida. Foram torturadas, né? Mas não foram tão homenageadas assim porque... Se quer buscar heroísmo na nossa história, é nesse período que você precisa procurar. É no período da ditadura. Ali tem muito heroísmo. Ali tem o Rubens Paiva, tem a Zuzu Ângelo, e tem inúmeros, né? Você está falando de ministros do STF que estão
investidos nessa função, têm as melhores estruturas de segurança pessoal, estavam sendo ameaçados, o Brasil estava correndo risco, mas esses ministros estavam muito bem. Do ponto de vista da vida pessoal, estavam vivendo dentro daquilo de maior estrutura de segurança que um cidadão brasileiro pode ter. Então, não vamos comparar, vamos atribuir heroísmo a quem de fato viveu riscos muito mais sérios. Mas quando a gente fala em aperfeiçoamento do STF, só para dividir em dois grandes campos, Chico, e claro que a sociedade pode se mobilizar para pensar, imaginar e propor, né? Mas tem o campo da arquitetura. A gente precisa pensar se o modo de indicação de ministros, que funcionou razoavelmente bem até hoje, se não tem um problema no momento de polarização política em que presidentes passaram a nomear não o jurista de reputação ilibada e competência jurídica, mas o ministro que é seu amigo e que tem fidelidade canina. Se eu te falar, notório saber jurídico, né? Mas será que a Sabatina realmente no Senado, né? Sim. Pôde realmente constatar notório saber jurídico daquele cidadão que virou ministro? Então, reputação ilibada, será que ao longo da vida foi isso? O método de indicação nunca causou grande problema. O Lula, no seu primeiro mandato, indicou gente que não tinha nada a ver com o seu espectro ideológico. Sempre teve uma certa convenção de que você indica pessoas respeitadas. E indicou pessoas que, inclusive, foram decepção. Foram decepção para ele, etc. Então, até um certo momento da história, esse método poderia ter havido melhores? Poderia, mas funcionou. Nesses últimos tempos, começou a mostrar problemas. Mas eu estou enumerando coisas aqui. Método de nomeação, discutir se deve ter mandatos estáveis, com limite de anos, para que um ministro não possa ficar lá 30, 35 anos. Tem problemas idade quando você mínima. fica tanto tempo assim. Idade mínima, mandato, quarentena, tanto quarentena para quem pode ser nomeado, quanto quarentena para quem se aposenta. Saber se um ministro aposentado pode advogar. Essa não é uma pergunta ruim, porque os advogados ministros aposentados têm inúmeras vantagens na advocacia. Essa também, eu estava dizendo que o parente e o lobista têm vantagens, o aposentado também tem vantagens. Pensar o procedimento, você falou de decisões monocráticas, pedido de vista, a gente tem que disciplinar esse procedimento, porque indisciplinado e tão casuístico, você dá a ministros individualmente o poder de definir a agenda constitucional do país. Seja porque ele segura na sua gaveta por muitos anos um caso em que o país precisa decidir, seja porque, às vezes, ele toma uma decisão monocrática, consuma uma situação e segura e bloqueia o plenário. Para dar o exemplo do ministro Luiz Fux, quando decidiu por auxílio moradia, sozinho ele decidiu por auxílio moradia. Deu liminar monocrática, está aqui, 5 mil, está garantido para todo o país. Ele segurou por 5 anos na sua gaveta essa decisão. O país gastou 5 bilhões só com auxílio moradia de juízes. 5 anos depois, numa negociação com o Congresso aceitou aumentar o salário, e só porque o Congresso aceitou aumentar o salário, nessa barganha explícita, reconhecida no próprio texto da decisão, o ministro Fux revogou essa decisão, reconhecendo que aquele auxílio era ilegal. Mas, apesar de ser ilegal, aqueles 5 anos foram pagos 5 bilhões. Ninguém devolveu esses 5 bilhões. Não. Né? Então, a gente precisa de algum tipo de critério republicano para quando que o STF deve tratar cada coisa. Esse critério republicano é sofrimento humano. Quando eles atrasam para decidir um caso, como a constitucionalidade do porte de drogas, eles precisam saber que essa demora de 10 anos causou muito sofrimento humano, muito encarceramento em massa, muita violência policial. Tem conexão causal entre a inércia do STF lá em cima e a atuação da polícia prendendo moleque pobre, que é mula do tráfico, aqui embaixo. Então, sofrimento humano é um critério que, para mim, é incontroverso. O STF serve para isso, para proteger direitos, mas proteger direitos é mitigar sofrimento humano. Isso é outra coisa. Mas, por fim, eu não queria deixar de falar. Tem todo um conjunto de reformas procedimentais e institucionais possíveis para melhorar muito o STF. Mas a gente não pode deixar de falar de ética judicial. E, ao falar de ética judicial, a gente não pode deixar de falar de ética advocatícia. O debate sobre o Código de Ética, é verdade que ele parece supérfluo e redundante, porque, afinal, já existe Lei Orgânica da Magistratura, já existe Código de Ética da Magistratura e já existem regras meio universais. Já existe a própria Constituição,
que tenha lá regras de decoro. A gente tem um problema, o STF não cumpre e ignora. Né? Então, a existência de normas não basta, e a existência de um novo código, obviamente que também não basta. Mas a gente também não pode perder de vista que a mobilização de um código, mesmo que traga uma norma que é redundante, ela é importante em si mesma. Então, a gente está mordendo a isca que os próprios ministros, contra qualquer tipo de regulação ética, nos vendem. A gente morde a isca ao dizer, não, mas já tem a LOMAN, só que a LOMAN está sendo desrespeitada. Então é isso, acho que o valor do Código de Ética e a importância de se defender é porque acabou sendo esse o caminho que a gente encontrou para se mobilizar. Poderia ter sido outro, mas foi o Código de Ética. E a resposta, não, mas o Código de Ética não serve para nada, é uma resposta ingênua, tão ou mais ingênua de quem acha que um Código de Ética vai resolver problemas todos. Não vai. Mas acabou sendo o símbolo do Código de Ética que fez a sociedade civil se mobilizar. E é perverso, cinicamente, dizer que o Código de Ética não vai adiantar e dessa maneira abafar um movimento legítimo na sociedade civil. É importante. Não é, de novo, não é etiqueta, não é perfumaria. É confiança e autoridade na justiça, que no final das contas vai nos proteger de eventuais ataques à democracia. O STF de hoje já não é o STF de 2023 para nos proteger. Muito menos do que o STF de anos antes. Então, esses ministros estão deliberadamente corroendo a autoridade de um tribunal. Em alguma hora isso vai explodir se nenhum aperfeiçoamento for feito. Mas você tem esperança? Eu tenho. Alguma coisa vai acontecer? Ter esperança é uma coisa, achar que alguma coisa vai acontecer é outra. Acho que esperança é uma espécie de senso de dever, de apontar, de contribuir, de argumentar. De esperançar, segundo Paulo Freire. De esperançar. Agora, sendo realista, o jogo é muito duro e muito difícil. Então, a esperança é isso, é um dever de participar, de contribuir. Não é uma aposta de que vai dar certo. Eu não estou nem aí se vai dar certo. Estou preocupado com o que a gente deve fazer. Muito bom. Professor, muito obrigado. Obrigado. Foi bom demais sua vinda. Que bom, eu adorei. Vamos discutir esse assunto mais vezes. Com o maior prazer. Aqui no ICL. Vamos necessário. Sim. Vamos sim. Obrigado. Foi um prazer, Chico. Se você acha que uma guerra no Oriente Médio não tem nada a ver com a tua vida, eu preciso te mostrar uma coisa. Quando os Estados Unidos decidem atacar, pressionar ou sancionar um país, isso mexe diretamente no preço do petróleo. Isso mexe no que você paga por comida, no dólar, no combustível, na energia. Isso não é uma teoria. Isso é o que está acontecendo neste momento. Eu sou Jamil Chad, estou aqui na sede da ONU em Genebra e há mais de 20 anos eu cubro exatamente isso. Como as decisões das grandes potências atingem a vida de milhões de pessoas comuns, em todo o mundo, inclusive no Brasil. E eu preparei uma aula gratuita para decodificar esse cenário. O que está acontecendo, por que está acontecendo e o que isso significa para você e para o Brasil.